Bem-vindos ao meu canal. Eu sou a pastora Érica Kerr e esse é o Tempo de Florescer. Bem-vindos ao meu canal para mais um vídeo. Quero agradecer a você que tem acompanhado todos os vídeos aí do canal, que tem compartilhado com as suas amigas, seus amigos, seus familiares. Eu espero que esses vídeos tenham sido bênção, estejam sendo bênção aí na sua vida, tá bom? Se você é novo no canal, bem-vindo também. E eu peço para você não se esquecer de se inscrever nesse canal, compartilhar os vídeos, curtir, porque nós queremos aí crescer e alcançar o máximo de pessoas possível. Hoje nesse vídeo eu quero falar para vocês sobre oração com propósito. Eu quero compartilhar um pouquinho de como Deus realizou o desejo do meu coração de ser mãe de uma menina. Eu sei que para muitas mulheres isso não é um sonho. E outras que estão assistindo esse vídeo têm um sonho de engravidar e não podem engravidar, não conseguem engravidar. Eu quero dizer para você que nós servimos a um Deus, eu sirvo a um Deus que faz milagres e um Deus que realiza o desejo do nosso coração. Eu não sei qual é o desejo do seu coração, mas eu quero compartilhar minha história para você e quem sabe, enquanto eu estiver contando essa história, Deus não traga à sua memória algo que seja um sonho, um desejo, talvez até algo que você já tenha orado por um tempo, mas ainda você não alcançou. Eu entendi num determinado momento da minha vida, eu estava passando por uma situação emocional muito difícil. Eu estava vivendo um tempo de muita tristeza, de uma depressão, assim, que estava me envolvendo ali. E eu queria muito ter uma menina. Eu achava que o fato de eu ter uma menina ia me realizar, né? Porque era algo que eu sonhei a vida inteira. Sempre que eu engravidava, eu ficava naquela expectativa de vir uma menina. Eu sou mãe de 3 meninos e hoje, né? 19, um 11 e um 15 anos. E depois de 7 anos do meu mais novo veio a minha princesa Sara, né? Nesse momento de tristeza, de chorar, de orar, de pedir a Deus, um dia eu estava no banheiro, né? Eu estava indo tomar um banho e uma tristeza tão grande, né? Uma frustração tão grande por eu não ter uma menina. Quando meu marido ia apresentar, né, algum bebê na igreja que era menina, as pessoas ficavam olhando para mim, em tom de brincadeira mesmo, né? Elas não estavam fazendo aquilo por maldade, ficavam meio que zoando a gente e tal. E aquilo entrava no meu coração como uma flecha. Aquilo me sangrava, me deixava muito mal. Embora eu nunca tenha demonstrado para as pessoas que eu me sentia assim, aquilo para mim me arrasava. E nesse dia, eu lá no banheiro, eu comecei a chorar copiosamente no banheiro. E eu caí de joelhos lá no chão, chorando debaixo do chuveiro. E eu comecei a falar com Deus. Falei, Senhor, eu tô aqui hoje como Ana. Pai, por favor, realiza o desejo do meu coração. Me dá uma filha, Senhor. Eu quero engravidar, mas eu quero uma menina. Me honra. Eu sei que na cultura judaica, o menino era honra para a mulher, mas para mim hoje, Senhor, a forma do Senhor me honrar é me dando uma menina. Me honra, por favor, me dá uma menina. Se o Senhor me der uma menina, ela não vai ser minha, mas ela vai ser do Senhor. E eu fiz um propósito com Deus naquele dia, naquela oração. Não foi apenas uma oração, não foi mais uma oração, não foi só um clamor. Eu fiz uma oração com propósito. Assim como Ana, todos os anos ia até, né, o templo lá e ela chorava, mas Ana ainda não tinha feito um propósito com Deus. No momento que Ana fez um propósito com Deus, a oração da Ana foi ouvida e a minha também. Na mesma semana, eu engravidei da Sara. Minha ovulação adiantou uma semana.
porque nas ultrassons, né, que eu estava fazendo, eu estava sempre com uma semana a mais do que pela data da menstruação, porque eu tinha engravidado uma semana antes, na mesma semana. E quando eu engravidei da Sara, né, eu já tinha perdido um bebê antes da Sara. E aí quando eu engravidei ali da Sara, eu fiquei naquela, né? Aí nós fomos naqueles mesmos dias ali, a gente foi para Israel. Eu não tinha contado ainda para ninguém que eu estava grávida, só eu e Daniel sabíamos. E nós subimos o Monte Sinai. E eu subi aquele monte lá, foram 5 horas de subida. E a gente subiu a pé, né, o percurso. E depois as 2 últimas horas de subida eram escadas, várias pedras, né? Blocos de pedra que iam formando degraus e eram 2 horas de subida dessas escadas. É muito difícil, tá? Não é fácil não. E eu subi lá e eu já tinha perdido um bebê, mas eu pensava assim, não, se esse bebê for para ser meu, eu não vou perder. E eu subi ali conversando com Deus e em pensamento, e eu falei assim, Senhor, eu tô subindo aqui porque eu quero que o Senhor fale comigo. Eu quero que o Senhor me fale qual é o sexo desse bebê. E eu quero que o Senhor dê o nome, assim como o Senhor deu o nome dos meus filhos, eu quero que o Senhor também dê o nome. Eu não sei qual é o nome que o Senhor tem para essa criança, mas eu quero que o Senhor me fale o sexo e o nome desse bebê. E aí Deus falou comigo assim, é uma menina e o nome dela é Sara e ela vai ser mãe de multidões. Não é apenas um desejo de um coração, mas também um propósito maior de Deus. Esse ano, 2022, nós, né, no encontro com Deus que nós fizemos, depois de alguns anos, por causa da pandemia, sem fazer encontro com Deus, no primeiro encontro que nós fizemos, Deus usou um pastor que estava lá para falar comigo, que a Sara não foi só Deus realizando o desejo do meu coração, que a Sara veio por um propósito de Deus, para que ela vai continuar o legado que Deus tem na minha vida. Então, o propósito de Deus, né, ele vem a partir de um propósito nosso, também alinhado ao propósito que Deus tem. Eu estou compartilhando com vocês hoje essa história, porque recentemente eu tive uma experiência numa ministração, uma consagração, onde eu estava, né, para pregar, e eu não ia contar essa história, eu ia contar, né, uma história da minha vida. E aí, por causa de uma pessoa que estava lá, Deus falou comigo assim, compartilha a história da sua gravidez da Sara. E aí eu falei, tá bom. E aí no meio da ministração eu incluí essa parte de como eu engravidei da Sara por causa de uma pessoa que Deus me mostrou que era para eu poder compartilhar. E quando terminou a programação, ela chegou até mim e falou assim, pastora, hoje essa história que você compartilhou aí sobre a sua gravidez da Sara, eu vim aqui hoje por causa dessa história, eu vim aqui para ouvir essa história. Essa história hoje, Deus me entregou uma chave, Deus virou uma chave na minha cabeça, uma chave na minha vida, Deus entregou uma chave para mim. E eu falei com ela assim, eu sei, porque Deus mandou compartilhar essa história por sua causa. Então, assim, como é bom a gente obedecer a Deus, né? Como é bom viver os propósitos de Deus. Talvez, para você que está ouvindo, seja apenas mais uma história, mas talvez vai ter gente que vai ouvir e que vai falar assim, não, eu já sei o que Deus está querendo de mim, eu já sei o que eu preciso fazer. Deus entregou a ela uma chave e ela entendeu perfeitamente o que ela precisava fazer. O sonho dela é ser mãe, ela ainda não é mãe, mas eu creio que ela vai ser, porque Deus tem propósito em todas as coisas. Amém? Espero que essa história tenha aí abençoado a sua vida e a minha palavra para você é, não desista de crer no Deus que faz milagres. Submissão é confiança. Então se submeta a Deus, se submeta à vontade de Deus. Se a vontade dele não é te dar um filho, Deus sabe o porquê. Deus sabe de todas as coisas. Confie no Senhor. Agora também confie que ele pode te dar, se essa for a vontade de Deus. Porque Deus pode todas as coisas. Apenas
que a sua vontade esteja alinhada à vontade de Deus, que o seu propósito esteja alinhado ao propósito de Deus. Continue crendo, creia no Senhor e creia que a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita, e Ele tem o melhor para a sua vida. Deus abençoe a sua vida. Obrigada por ter assistido esse vídeo até o final. Deus te abençoe e tenha um dia aí abençoado.